Alunos do terceiro ano, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui é Cleiton para mais uma aula de História. A gente continua a falar do nosso assunto, que é a crise de 1920. Bom, essa aula foi dividida em duas, né? Crise de 20 e a ascensão nazifascista. Segundo tema, a ascensão nazifascista, é o que a gente vai tratar na aula de hoje. E vamos lá. Bom, na última aula a gente então falou aí sobre os Estados Unidos, né, e a Europa nos anos 20, o American Way of Life, o crash da Bolsa de Nova York, né? Também falamos sobre o New Deal de Roosevelt, o novo acordo. A gente falou disso, eu não lembro. Acho que não chegou a falar do New Deal, né? Falou do New Deal? Acho que não, né? Vamos comentar alguma coisa aqui do New Deal. O novo acordo, então, era um plano para poder recuperar a economia e foi fundamentado em cima dos princípios do economista John Keynes, que é uma forma de recuperar a economia, e Keynes sempre pensava em reestruturar a economia associada ao trabalho, né? Ao trabalho. E Keynes é um dos precursores assim, dessa questão de recuperação de economia. Era inglês, né? E vai propor assim, esse plano que Roosevelt vai apostar para que pudesse voltar, a economia voltasse a respirar novamente lá. Então foi o combate ao desemprego. E aí as pessoas que tinham mais dinheiro voltavam novamente a consumir. E assim foi incentivando os trabalhos, né, construção de obras públicas para que pudesse ser possível a economia voltar a girar, as pessoas voltarem a comprar, né, as indústrias voltarem a produzir e investir, e as coisas vão se recuperando. Keynes também ele é modelo para vários outros países que utilizam dos seus ensinamentos, dos seus conhecimentos para que a economia possa ser algo bastante sólido. Então Roosevelt vai fazer o New Deal aí. A Europa entre guerras está aqui, né? Acho que não sei se eu tinha pedido para tirar um print dessa parte aqui, turma. A Europa entre guerras, temos aí o cenário devastado pela Primeira Guerra Mundial. Era um cenário realmente de muitas dificuldades, né? Ao terminar essa primeira Guerra Mundial, os europeus estavam completamente destroçados e eles esperavam também, de qualquer forma, que a paz fosse restabelecida. Mas as crises financeiras continuavam e, associado a isso, a perdas populacionais, perturbações econômicas e tudo mais. Os lutos sociais estavam à tona, né? E isso vai levar os países europeus a enfrentar uma segunda guerra mundial que viria. Então, lenta recuperação das economias mundiais, né, abalada pela crise de 29 também. A crise de 29 atingiu a França, atingiu a Inglaterra e atingiu todos os países do mundo, né? Mas esses países que estavam em recuperação econômica sentiram realmente o baque aí. Então, a Primeira Grande Guerra afetou muitos países. Condições favoráveis para o crescimento de partidos políticos extremistas que se opõem à democracia liberal burguesa. E aí divide-se aqui o Partido Comunistas e Socialistas e do outro lado os partidos nazifascistas e anticomunistas, não é, que acabaram surgindo aí. Então aí é uma situação que a gente tem que analisar, que é o tema da aula de hoje, é isso, né? Essa outra parte da proposta da Europa entre guerras. Então foi isso, ó, as condições favoráveis para o crescimento de partidos políticos extremistas aconteceram justamente devido a essa crise que se estabeleceu, porque de qualquer forma, o que foi que aconteceu? Deixa eu tirar aqui a câmera para a gente visualizar. De qualquer forma, a falta de
de direcionamento ou de oportunidades para que pudessem pensarmos outras saídas, possibilitou então o surgimento desses partidos aí. E aí vem os partidos nazifascistas e anticomunistas, que é o assunto da aula de hoje. O nazifascismo, vamos lá, até ele. Começando com a palavra, né? A palavra fascismo. Vem do grego fátio. E aí, gente, essa palavra fátio, ela traz um significado que tem o significado dela é feixe de vara. Quando você, por exemplo, no interior, né, o povo tem isso, fazendo feixes de lenha, né, e amarra aquele feixe de lenha, ou nesse caso de varas, né, tem aquela situação de conjugação de várias lenhas, né, vários feixes. E aí, com a quantidade de feixes, dá-se a entender o quê? A união, né, que a união fortalece, o fortalecimento. Então, vem daí a palavra fascismo. E eram doutrinas políticas, né, ideológicas, antidemocráticas e anticomunistas, adotadas pelos governos de Hitler na Alemanha e também de Mussolini na Itália, no período entre guerras. Então, o fascismo é essa ideologia que vai ser caracterizada e também muito próximo, né, as duas, né, no fascismo quanto no nazismo, vão ter essa proximidade aí quanto à sua estrutura no que diz respeito a alguns pontos aí. Nós estamos destacando aí totalitarismo, né, concentração de poder na figura de um governante. Então, esses estados são estados totalitários, não é? O próprio Mussolini, por exemplo, vai adotar medidas centralizadoras, tanto ele quanto Hitler, né? Tornando-se então ditador e concentrando o poder do Estado todo em suas mãos. E aí o totalitarismo é isso, é o controle absoluto, não é? Nada deve vir acima do Estado, mais ou menos isso aí. E também regime de partido único, sem oposição. Nacionalismo exacerbado, camuflando as diferenças de classe. Então, o que seria isso aí? Nada mais, nada menos do que exaltação dos valores nacionais, não é? Exaltação da bandeira, do patriotismo. E para os fascistas, no caso, a nação é a mais perfeita forma de sociedade. A nação está por cima, deve estar por cima e vir acima de todos, né? Que a humanidade conseguiu construir. E aí, por exemplo, vem a questão de pensarmos o governo atual do Brasil, que algumas pessoas chamam o atual presidente da República de fascista. Não é à toa que tem algumas semelhanças, obviamente. Questão militar, militarismo, né? Sempre a questão da disciplina do exército, militar. E também a questão do patriotismo, da bandeira, essas coisas são características de estados totalitários, mas camuflados ali, como a gente está falando, em diferentes classes, né? E pregando esses discursos extremistas, não é? Discursos com bases refletas de preconceito, falas preconceituosas, né? Também. E não é à toa que as pessoas têm associado a figura dele ao fascismo. Né? Antiliberalismo. Opõe-se às democracias. Em algumas manifestações mesmo do governo dele, as pessoas vão apoiar, por exemplo, o retorno do AI-5, que é o ato institucional número 5 mais repressor durante a ditadura militar. Tem gente lá levantando bandeira defendendo a volta da ditadura. E aí ele fica no meio também, dizendo que não está apoiando, dando risada, mas de qualquer forma ele está gostando do que ele está vendo. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso aí, né? Para não perder o que a gente tanto conseguiu e os nossos direitos, as nossas universidades públicas, não é? Os nossos direitos que foram conquistados aí com muito ardor. E anticomunismo, né? Apoiado pelo grande capital e pela classe média, via o comunismo como uma ameaça aos interesses da burguesia. E
o anticomunismo anda de mãos dadas com o antiliberalismo também, não é? O antiliberalismo é o quê? A ausência de liberdade, né? E o comunismo prega justamente isso, a questão da liberdade, relacionada a outras coisas. Também, o que não está aqui que a gente deveria falar, é o controle da propaganda. Tanto os nazistas como os fascistas vão usar e abusar do controle da propaganda. E com finalidades específicas de obter controle, de fortalecer sentimentos patriotistas, né? Patriotismo, né? Culto ao chefe, à disciplina, tudo isso aí. Militarismo, por último, disciplina e expansionismo territorial, que as nações têm que sempre ter esse ideal na mente de fortalecer seus exércitos, não é? E praticar essa política expansionista aí. Vamos lá, passar o slide. Então, a Itália fascista. Fala um pouco da Itália e do fascismo, como foi na Itália. Nasce como Estado corporativista. Vamos lá, né? Mas aí o que acontece? Temos que voltar um pouco, inevitavelmente, à questão do término da Primeira Guerra Mundial, né? Onde a Itália estava sendo governada por uma monarquia, mas é uma monarquia parlamentar, que era o rei Vítor Emanuel III, né? E enfrentavam graves crises, tanto na parte econômica, como a gente está falando, e com desemprego, miséria, inflação, essas coisas todas aí, que está no pacote também, não é? Então o governo se mostrou incapaz de deter esses problemas, não é? E o caos econômico foi se fortalecendo, se instaurando. Também teve agitações nos setores de trabalhadores voltados para as cidades industriais, fábricas, né? E o movimento fascista foi surgindo. Por que surgiu? Surgiu devido à possibilidade de aparição, né, que se teve. Foi uma oportunidade. Então, o Estado fascista vai conseguir o quê? Se estabelecer graças a essa crise política que ocorreu. Essa crise econômica, essa crise social vivida pela Itália. Então, a sua característica inicial, mais acentuada que a gente tem em destaque aqui, é o autoritarismo. Isso vai ser representado aí na figura de Benito Mussolini, que aí durante o governo dele a gente vai ver como ganhou dimensões amplas o Estado totalitário. Mas aqui está, Itália no pós-guerra, retração econômica, não é que a gente está falando aí, retração econômica, desemprego, como em outros países, como a Inglaterra, por exemplo, greves e ínfimas recompensas territoriais pelo apoio aos aliados da guerra, forte sentimento revanchista. Tinha isso também, porque, como a gente estava falando nas outras aulas anteriores, o sentimento de revanche ficou no coração. Então, casos mal resolvidos sempre vão dar problemas, né? Em todas as demandas e esferas das nossas vidas. E na Primeira Guerra Mundial ficou muita mágoa, ficou muito ressentimento. Era aquele término de relacionamento que ficou cheio de dúvidas, de mágoas, e que deveria ter tido a oportunidade de outras conversas que não teve, né? E aí houve justamente esses problemas que corroboraram para a aparição dessas atividades aí que a gente está falando, voltadas para o Estado corporativista, autoritarista e essas coisas todas aí. E aí é isso, características corporativistas, é o que se destacou, né? E aí eles vão tentar intermediar essas relações entre o capital e o trabalho. Não é? Por isso também a gente fala disso, corporativismo, que vai permitir o quê? A formação de corporações trabalhadoras e empresários ali para ele controlar. O Estado fascista teve essas características. Por que isso? Porque não vai ter sindicatos, né? Ele não vai permitir. Não há sindicatos dos trabalhadores, não existe isso.
Daqui crescimento do Partido Comunista, na reação burguesa, o Partido Nacional Fascista passou de 20 mil filiados em 1919 para 300 mil em 1921. Então a gente vê aí, ó, em 19 foi fundado o Partido Nacional Fascista e esses membros todos deles pretendiam o quê? Chegar ao poder, mas chegar ao poder via as eleições. Beleza, vamos lá. Fizeram as eleições, o que aconteceu? Não conseguiram se reeleger, foram derrotados. Mas como o Estado fascista não vai reconhecer a derrota. Aí caracteriza-se o que, turma? Marcha sobre Roma. A marcha sobre Roma, não é? Que vai acontecer aí no mês de outubro de 1922. Tá lá, grande passeata fascista liderada por Benito Mussolini para intimidar o rei da Itália, né? O rei Vittorio Emanuele III. Mussolini é chamado para organizar um novo governo e tornar-se um ditador. Eles estavam com essas pretensões, independentemente de vitória ou de derrota. Isso não ia conseguir segurá-lo, como não conseguiu. Então, a partir de então, milhares de pessoas foram para as ruas, né? E aí esses grupos agiam sempre com extrema violência. E aí o rei Vittorio Emanuele III vai ser obrigado a nomear Benito Mussolini para um cargo de primeiro-ministro. De qualquer forma, a pressão contida na marcha de Roma, marcha sobre Roma, acabou que teve efeito. E os fátios, né? Fátios de combatimento, acho que era assim o nome. Esses fátios vão ser convertidos numa espécie de milícia voluntária, mais ou menos, né? E aí Mussolini, claro, vai assumir o poder e vai vir com o título de Duce, D-U-C-E, Duce, né? O Duce. Como lá o nazismo também, o Hitler vai ter o Führer, né, como título também. Uma espécie aí de czar, né, na Revolução Russa. E aí, Estado Cooperativo, que é o que a gente está falando aqui. Leis de Carta del Lavoro, disciplina do trabalho, criando corporações formadas por empregados e patrões submetidos ao Estado. Que a gente já falou, né? O Estado se fortalecia, não tem sindicatos de trabalhadores, mas há esse Estado cooperativista que vai cuidar de ambos os lados, para evitar justamente essas questões. Então, o rei Vittorio Emanuele III vai sair de cena e vai agora dar lugar a ele, Benito Mussolini, que vai organizar aí através do Duce, né? E depois ele vai organizar, por exemplo, a Ovra. O que era a Ovra, Cleiton? O que era a Ovra? Era a polícia fascista, uma polícia violenta que perseguia realmente tanto socialistas como comunistas. Mas agora é da gente realmente refletir isso, porque tanto o Mussolini quanto o Hitler, de qualquer forma, foram antissocialistas, né? Porque a ideia dos partidos deles vieram do socialismo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Mas antes disso, eu quero perguntar se tem alguma dúvida aí sobre o que eu estou falando. Estão com dúvidas? Algumas questões, gente? Não, foi. Não, até agora nenhum. Tá dando para entender o que eu estou falando? Esses assuntos são um pouco complexos. A gente está falando, e aí... Tá dando para entender? Tá, né? Tá sim. Tá sim. Pronto, beleza. Vamos seguir então. Estamos gravando a aula justamente para isso, né? Para o pessoal que não pôde assistir, ver depois aí. Eu acho que aí foi isso mesmo que aconteceu. Esses estados fascistas são estados que sempre tem a exaltação na figura do chefe, como a gente estava falando, né? E tem a necessidade de ter alguém para liderar eles. Sempre tem, e o Duce vai fazer isso muito bem aí no caso dos fascistas, né? Vai ter também aí outros acontecimentos, como por exemplo a assinatura do Tratado de Latrão. Eu ia pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre isso. Se vocês puderem, depois vocês façam aí sobre o Tratado de Latrão. Tratado de Latrão. Mas depois eu coloco lá no grupo do WhatsApp.
né? Também. Lembrando também, turma, que eu coloquei apostilas, tá? Não sei se vocês chegaram a ver. Eu coloquei mais uma apostila essa é a segunda parte do assunto. Que a primeira parte é capitalismo, a segunda parte é estados totalitários. E tá lá já no Class para vocês lerem ela depois as duas e fazer os exercícios devidos, que a gente voltar a gente vai corrigir, tá bom? Os exercícios aí, tanto da apostila 1 quanto da apostila 2. Mas façam tranquilo, só pra gente não perder de vista. Descansem também, que é importante, né? Fala um pouco então da ascensão do nazismo na Alemanha. Vamos lá então, 23. Em 1923, a Alemanha está também com sérios problemas devido a questões da Primeira Guerra, né? Porque perde, ela causa a Primeira Guerra, causa todo o dano para as nações. É a Alemanha que vai ser a causadora do problema, digamos assim, né? E depois vai ser uma péssima perdedora. Também a gente tem que pensar que o Tratado de Versalhes também foi muito forte, né, em cima da Alemanha e eles não estavam muito dispostos a, no primeiro momento obedeceram, mas no segundo momento em diante já não estavam muito propensos a obedecer mais nada não. E a seguir seus próprios objetivos, né? Então, saiu grande derrotada da Primeira Guerra, como eu estou falando, né, a Alemanha, né, em oposição à Inglaterra e França, que saiu vitorioso, mas que de vitória não teve muita coisa, porque todo mundo saiu perdendo, porque a destruição foi tamanha. Mas a gente tem que pensar que a Alemanha continuava ainda monarquista, não é? Ainda revoltas se explodiram em cada canto da Alemanha, e as preocupações, né, de ter que pagar todas aquelas impugnações que estavam no tratado. E aí, durante esse período aí, de 1919 em diante, né, 23 aí, nesse período que Hitler vai tentar dar o golpe, vai derrubar o governo, vai tentar fazer isso, não vai ter sucesso. Mas lembrando que ele veio desse grupo aí, do Partido Social Democrata, não é? Eles vieram dessa ideologia aí. E aí tinha também Rosa Luxemburgo, eu não sei se está associado, gente, me perdoe, tem que pesquisar direito. Mas Rosa Luxemburgo, que era uma ativista e era liderada por ela, pela socióloga, né? Rosa Luxemburgo. E eles tentaram também, em 19, tomar o poder, mas aí fracassaram. Alguns tentaram tomar o poder e foram sempre não obtendo resultados, né? E aí, como a gente está falando sobre a Rosa Luxemburgo, que liderou em 19 essa tentativa para implantar um Estado socialista lá, mas que deu errado, né? Não deu muito certo não. E aí durante os anos 20, que é o nosso tema, né? Durante os anos 20 a Alemanha vai se aprofundar na crise, na verdade é essa. Crise econômica radical, clima político radical também. E aí até 23 a França vai também invadir um lugar chamado Vale de Ruhr, como forma de penalizar também a Alemanha. Eles estavam putos assim da vida com a Alemanha, que não estavam conseguindo fazer as reparações de guerra. É como se fosse um boleto que você tivesse para pagar para alguém e atrasa e a pessoa está te cobrando. Mais ou menos isso, para fazer uma analogia, né? Então aí que tá, gente, aproveitando esse quadro de instabilidade dantesca na própria Alemanha, o que vai acontecer? Vai aparecer justamente como apareceu na Itália, estados totalitários, né? Com esses pensamentos aí de estabelecer um quadro de controle. Esse que eles queriam desde o começo, né? Aproveitando-se dessa instabilidade que eu estou falando, da instabilidade política. Aí o Hitler vai tentar fazer isso, vai ser preso, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo o golpe, né, que daria em Munique. E por causa da tentativa desse golpe, que vai fracassar, Hitler vai ser punido com 5 anos de prisão, mas ele não vai cumprir os 5 anos, vai cumprir só alguns meses. E o que vai acontecer depois? Na prisão ele vai escrever o livro dele, né? O Mein Kampf, né? Que é o Minha Luta, né? Acho que é isso. E vai escrever esse livro aí dele.
Ali depois, a partir de 24, vai ter outros acontecimentos, né? Algumas alterações aí no sentido positivo até para a Alemanha, tentando se recuperar economicamente. Mas aí vai vir aqui, ó, em efeitos da crise de 29, vai cair tudo pelo ralo de novo, né? Desemprego em alta, 1 milhão em 1929 para 6 milhões em 31, imagine, para alguém que está em dívida, está com a sua renda comprometida, ter esse problema, seria muito complicado, né? Então aí vai ter as eleições de 32, e aí o Hindenburg vai sair vitorioso, não é? Vai sair vitorioso nessas eleições aí de 32, Hindenburg, mas Hitler também ganhou em vários estados, gente. Esse que é a chave desse assunto, é isso. Hitler foi muito bem também em outros lugares, mas e o Hindenburg viu nisso uma possibilidade de unir as forças. E fez o quê? Convidou Hitler para um cargo de primeiro-ministro. É aí que foi um grande erro, né? Convidar Hitler para o cargo de primeiro-ministro. Deu muita responsabilidade para ele, cartaz também. Vitória do Partido Nazista nas eleições parlamentares de 32. De 107 deputados em 30 para 230 em 32. Olha para isso. Por isso também que o próprio Hindenburg, gente, trouxe Adolf Hitler para o seu lado. Porque na mente dele seria impossível ele governar, porque com a base do governo toda, seria a base, né, de deputados, todas a favor de Hitler. Como é que ele ia conseguir fazer isso aí? Ele então foi obrigado a colocar Hitler como primeiro-ministro. Mas não deu muito certo não, né? E aí em janeiro de 33 Hitler é nomeado chanceler. Fevereiro de 33, um incêndio no prédio Reichstag, né? Reichstag. Parlamento alemão, preparado pelos nazistas, atribuído aos comunistas. E aí começa a alimentar esse fogo contra os comunistas, né? Tem aí depois de 33, Hitler vai proclamar o Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão. E aí depois, Hindenburg vai falecer em 34, Hitler vai se proclamar o Führer, que a gente estava falando como líder, né? Senhor absoluto da Alemanha. Deixa eu passar dois. Passei dois. Aqui. Dissolve o parlamento, elimina os partidos, tolerando apenas o partido nazista. Vai ficar só o partido nazista. Já começa essa coisa do controle, né? do culto ao chefe, tudo isso já parando na mente dele. Porque é um Estado fascista, né? Suprime todas as organizações sindicais, cria campos de concentração, campos de extermínio, começa a alimentar essa tentativa de buscar uma raça pura, desenvolve um programa acelerado de rearmamento da Alemanha e aí vai em busca novamente do espaço vital, que era um espaço para controlar. E isso seria graças também ao Terceiro Reich, né? Com o poder nas mãos, ele então vai, agora com o Terceiro Reich, controlar tudo, né? E aí vai criar a Gestapo. A Gestapo era o quê? Era a polícia secreta. Como teve também a polícia lá da OVRA, né? Dos fascistas, aqui no caso dos nazistas vai ser a polícia, a Gestapo. Controle severo da imprensa, né? Como a gente sabe que toda ditadura faz isso, da cultura e da educação. Por meio da Gestapo aí, dessa polícia secreta, vai ampliar o terror, perseguição violenta aos judeus, comunistas e democratas, todos que eram considerados inimigos aí da Alemanha. Pronto, e aí foi isso. Outras ditaduras também vão acontecer no mundo, como o salazarismo em Portugal, que a gente vai só citar porque não tem mais tempo, né? O tempo já se foi aí, e esse assunto precisa ser encerrado antes do recesso. E o salazarismo em Portugal, né? 32, Antônio de Oliveira Salazar é nomeado primeiro-ministro, outorga uma constituição, iniciando um governo fascista denominado Estado Novo. Então a gente vê que as características, né, todas que a gente estava falando no começo da aula do fascista, vai começar a ganhar territórios, né, em todos os lugares também da Europa, entre Portugal e também Espanha, que teve, no caso de Portugal, o salazarismo, no caso da Espanha, o franquismo. Então, franquismo na Espanha, grupos fascistas, nacionalistas, monarquistas e militares golpistas, derrotados nas eleições de 36 em confronto com republicanos, frente antifascista, que vai impor, tentar combater, mas não vai ter forças para isso.
até que vai estourar a Guerra Civil Espanhola, acontecida em 1936 e até 39. Tinham os falangistas nacionalistas contra os republicanos. E até que em 39, vitória dos nacionalistas pró-fascistas e início da ditadura do general Franco, que se estende até 1975. Então, de 39 a 75 é realmente muito tempo. Isso merecia ter mais tempo, né, para falar desses assuntos, outras aulas, mas assim, aqui é só para a gente citar que teve realmente uma propagação e outras influências de outros estados europeus na questão fascista, né? E aí é isso. Aqui os créditos, né? Alguns editora moderna aí, editora que eu gosto bastante. E é isso, turma. Eu só tenho um minuto, resta nos despedirmos, né? Vocês têm alguma dúvida? Vão falando comigo aí. Estou aqui, tudo ouvidos. Dúvidas, questões? Não, Cleiton, nenhuma. Desculpa que eu falei muito rápido. É muito assunto em pouco tempo. Fica complicado pra gente, né? Mas a gente, acho que deu pra gente, pelo menos, ter uma noção aí das características Sim, tô percebendo. né, do fascismo e do nazismo. A gente vai continuar aí nas próximas aulas, depois do recesso, para vocês um recesso aí de descanso. Um beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Eu também, Cleiton. Tchau. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau.